Louvo a Deus pela vida dos irmãos. De fato, estivemos aqui algumas vezes, algumas horas incertas, para tentar resolver algumas situações. Na época, ainda pastor auxiliar do reverendo Eudes. Mas assim como não tenho dúvida que vai acontecer aqui, aconteceu conosco no Funcionários 4 e passamos em outubro passado a sermos igreja. Então deixamos de ser congregação e passamos a ser igreja. E não tenho dúvida que logo, logo teremos aqui uma igreja emancipada já para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. Vamos ler o verso 55, o verso 56. Nós queremos trazer uma palavra hoje, direcionada para as mulheres. Já visto que terça-feira passada, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas eu gostaria que você, que chegou aqui nesta noite, prestasse atenção, porque a palavra é direcionada também para você. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 55 e o verso de número 56. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer, te glorificar, Deus, na beleza da Tua santidade. Deus, Tu és Deus, Criador de todas as coisas. Tua palavra nos ensina que o Senhor está no controle de tudo. Tu és soberano, eterno. Tu és imutável. Oh Deus, Tu és o alfa, o ômega, princípio e fim. Deus, nós queremos chegar diante de Ti reconhecendo que Tu és Deus e que nós somos pecadores, Senhor. E que falhamos pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pensamentos e pelas nossas omissões. Por tudo aquilo que sabíamos ou sabemos que devemos fazer e não fazemos, Senhor. Nos perdoa. E nesta noite, que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para falarmos da Tua parte, para que possamos entender os Teus preceitos, os Teus mandamentos, as Tuas leis, a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, neste lugar, pois sem Ti nada podemos fazer. Acalma cada coração, tira toda e qualquer inquietação, que a palavra chegue, Deus, nos nossos corações, que possamos não só ouvir, mas praticá-la, Senhor, vivenciá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te oramos, Deus, assim, e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Capítulo 17 de Gênesis fala que Deus estabelece uma aliança com Abraão. E nessa aliança, Ele estabelece uma marca. A partir daquele momento, Ele vai dizer, olha, Abraão, todo o povo de Israel
chamado, a partir de hoje terá uma marca, a marca da circuncisão. Todo macho com 8 dias de nascido deveria ser agora circuncidado. De tal forma que quando o povo de Israel caminhava, andava, conquistava os seus espaços, e quem sabe no momento ou no contexto de guerra, era pego pelos seus inimigos, a identificação de que eles eram o povo de Israel, era a marca que eles tinham da circuncisão. A marca da aliança feita com Deus. Quando nós analisamos esse contexto, nós vamos observar, por exemplo, no contexto de Jesus Cristo, muitos escravos tinham uma marca. Quando, há alguns anos atrás, há mais de 100 anos, todos os escravos que chegaram aqui, os donos identificavam com uma marca. De tal forma que, quando você visse um escravo, você já podia identificar que aquele escravo era de tal senhor, porque ele tinha uma marca. Eu lembro muito bem que morávamos ali, conhece a Alhandra, né? Nós tínhamos um sítio, e nós éramos em 7. Meu pai criava alguns gados, mas existia um senhor que ele tinha uma fazenda, tinha vários gados. E ele identificava aquele gado com a letra dele. Quando nós passávamos que tinha algum animal fora da cerca e olhávamos para aquela letra, já dizíamos ao nosso pai: olha, o gado de fulano de tal saiu da cerca, está comendo ali a plantação. Porque existia uma identificação para aquele animal. O texto que nós lemos, de autoria de Mateus, Mateus foi um dos apóstolos de Cristo, chamado colhedor de impostos. Esse texto de Mateus foi escrito provavelmente no ano 64 a 70 depois de Cristo, lá provavelmente na Antioquia da Síria, uma cidade grega de população judaica. O contexto do texto que nós lemos, se você for observar e voltar a algumas páginas de sua Bíblia, Jesus já está chegando no final do seu ministério. Ele já tinha nascido, crescido, iniciado o seu ministério, curado, transformado, restaurado muitas pessoas, muitas famílias, tinha agora ido para Jerusalém, tinha sido entregue a Pilatos, tinha sido condenado, e agora ele está na cruz, cumprindo com a sua missão, com a missão do que ele foi designado pelo próprio Pai, e sendo o próprio Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O texto que nós lemos fala da sua morte. O verso 55 e o verso 56 diz que dentro desse contexto, dentro desse cenário, multidões estavam ali, e entre essas multidões, mulheres. O texto vai dizer que algumas mulheres estavam ali observando, mulheres que caminharam com ele, que andavam com ele, agora estavam de longe, observando. A ideia que nós temos aqui de observar é uma ideia presente, do presente, um verbo que está no presente, da ideia de uma ação linear. Então essas mulheres, elas estavam de longe observando e não paravam de observar o sofrimento de Jesus, o sofrimento do Mestre. A ideia de observar e de ver, ser um espectador, olhar atentamente, ter uma visão. E elas estavam nessa situação, atordoadas, perplexas, por conta do cenário que elas estavam vendo e não estavam acreditando. O Mestre tinha morrido, Jesus Cristo estava ali na cruz, pendurado na cruz, morto, e elas estavam ali abaladas. Baseado no que nós falamos, eu gostaria de trazer para a igreja marcas do ministério das mulheres chamadas por Cristo. Eu gostaria de mostrar a você 4 marcas nesse texto,
das mulheres que foram chamadas por Cristo. Se você não é mulher, não se preocupe, porque essa marca deve estar também em você como cristão. Então, marcas do ministério das mulheres chamadas por Cristo. A primeira marca está no verso de número 55, se você tiver com a sua Bíblia aberta. O texto diz que elas estavam ali. A primeira marca era a presença dessas mulheres. A ideia de uma perseverança. O texto vai dizer que aquelas mulheres estavam ali. A ideia de estavam é um verbo que demonstra uma certeza. Não há dúvida que elas estavam ali. Os outros textos evangelísticos vai enfatizar também que essas mulheres estavam ali e continuavam ali, uma ação que se repetia. Elas chegaram, acompanharam Jesus e não deixaram de estar ali. E ali, o texto vai dizer que é um lugar difícil. É o Gólgota, lugar da crucificação, o lugar do sofrimento de Cristo. Então veja só, o texto vai dizer que essas mulheres faziam parte do ministério de Jesus desde a Galileia. Se você observar comigo, essas mulheres estavam ali, verso 55. Muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. No mundo do Novo Testamento, nós vamos observar que existiam 3 províncias, só para nós entendermos. Ou hoje, como conhecemos, 3 estados. Judéia, no meio, Samaria e, por final, a Galileia. Existiam essas 3 províncias. Para nós termos a ideia, Jesus, quando nasce na Judéia, Belém de Judá. Depois, por intermédio dos profetas, ele vai para o Egito e quando volta com medo da perseguição de Herodes, ou do filho dele, Arquelau, que já assume no lugar dele, ele passa por Samaria, pela Judéia, Samaria, e vai para Galileia. Por isso que ele é conhecido como Galileio. E vai morar lá em Nazaré, uma cidadezinha da Galileia. Por isso que ele é conhecido também como Jesus de Nazaré. Então ele sai do Egito, atravessa a Samaria e vai morar na Galileia. Passa por essas províncias. E agora, nesse contexto, ele está na Judéia. Então, não era perto esse deslocamento. Então, ele está na Judéia, passa por Samaria, vai para Galileia e voltava. Então, Jesus exerce o seu ministério ali na Palestina, naquela área. E o texto diz que agora ele é crucificado em Jerusalém, na Judéia. E o texto vai dizer que esse momento as mulheres estavam ali com ele. E o momento não era um momento bom, mas elas estavam ali. Quando Jesus, ele começa o seu ministério, ele começa a chamar mulheres também. A gente vê ele chamando os apóstolos, mas o que nós observamos, e fica meio que no anonimato, é que essas mulheres, elas seguiam Jesus, elas acompanhavam Jesus. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Presta atenção onde é que eu quero chegar com essa história. Mas essas mulheres acompanhavam Jesus. Nos momentos bons, por exemplo, se nós analisarmos os textos, nós vamos ver na multiplicação dos pães, o texto vai dizer que Jesus supra a necessidade de mais de 5.000 pessoas, e as mulheres estavam ali, acompanhando Jesus e recebendo esses milagres. Aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, nesse acompanhamento, ela recebe o milagre de Jesus, nesse momento bom. Então, em outros momentos bons, por exemplo, a viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas, onde ela perde seu único filho, e Jesus chega naquele momento, enxuga as lágrimas daquela mulher, e devolve o filho àquela mulher. Momentos bons. A mulher adúltera que poderia e deveria, segundo a lei de Moisés, ser apedrejada, e Jesus salva aquela mulher, perdoa os pecados daquela mulher. Momentos bons. Mas agora,
essas mulheres, vendo todos aqueles momentos onde Jesus passava, curava, transformava, restaurava, só milagres, só bênção da parte de Deus. Agora essas mulheres estão em uma situação não muito boa. O texto diz que elas estavam ali. O texto diz que o cenário, se podemos imaginar esse cenário, Jesus Cristo passa o dia sofrendo, é crucificado, apanha, julgado e crucificado. E você vê a cena da pessoa que elas amavam, que acompanhava, que ajudava, e agora sendo crucificado. Mas o texto diz, irmãos, que essas mulheres estavam ali. Elas acompanharam Jesus. Desde da Judeia, elas acompanhavam Jesus. Momentos bons, momentos difíceis, elas estavam acompanhando o Mestre. O que é que nós queremos ou podemos aprender? Que uma das marcas das mulheres chamadas por Cristo é a presença no ministério. É a perseverança. Porque muitas das vezes mulheres, e nós sabemos das lutas de todas, muitas trabalham, têm esposo, têm filhos, têm seus afazeres, têm as suas cobranças. E muitas das vezes as lutas são muitas. Mas uma das marcas que você deve carregar é a perseverança. E jamais abandonar o Mestre. Jamais abandonar a cruz. Jamais abandonar no momento da luta e da dificuldade. Porque essas mulheres, elas acompanharam, viram as coisas boas, mas no momento da crucificação, o texto diz que elas estavam ali, elas não abandonaram. E eu quero chamar a sua atenção porque muitas das vezes, no momento das adversidades, no momento das lutas, muitas abandonam. Muitas abandonam. Muitas das vezes, só queremos ver o lado bom. O milagre, a cura, a multiplicação, a porta se abrir, as coisas acontecerem, mas no momento das adversidades, muitas desistem. O texto não diz, relata essas mulheres, mas provavelmente muitas ficaram no meio do caminho. Muitas, quando viram o mestre sendo preso, disseram: eu vou para casa. Hoje não dá, tenho meus afazeres, tenho as coisas para resolver. Olha, não dá mais certo, não dá mais jeito. Mas essas daqui, elas tiveram o nome relatadas, porque elas estavam ali, acompanhando o Mestre. Então a primeira marca dessas mulheres é a perseverança. Você que chegou aqui desta noite, não desista. As lutas são grandes, você está vendo a crucificação, você está vendo chegar a perseguição, não desista. Esteja ali, porque nos momentos bons devemos glorificar a Deus. No momento das lutas e da adversidade, Deus também conta com você, mulher. Uma segunda marca é que essas mulheres seguia Jesus. O verso de número 55 ainda, o texto diz: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham o quê? Seguindo a Jesus. Muitas mulheres que vinham de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus. A ideia aqui de seguir, nós temos duas ideias no texto. A ideia de literalmente seguir atrás de uma pessoa, caminhar, elas caminhavam atrás. Jesus saía da Judéia, Samaria, Galiléia, voltava para a Judéia de novo, e aí você vai ver os evangelistas sempre dizendo: e sai de um local, vai para outro, vai para uma cidade, entra nas aldeias, e ali a multidão seguia, e as mulheres seguiam literalmente. Mas o que nós encontramos, a ideia aqui no texto, não é só seguir literalmente,
mas seguir nos pensamentos, seguir nos ensinamentos. A ideia que nós temos é que essas mulheres, elas seguiam Jesus, mas não só literalmente caminhando atrás dele, mas elas estavam assimilando os seus ensinamentos. Porque quando nós olhamos para os evangelistas e vemos as histórias de Jesus, ele sempre está ensinando. Ele sempre está suprindo as necessidades, sempre está curando, mas ele não perdeu a oportunidade de estar ensinando algo, dizendo algo, exortando, chamando a atenção, dizendo como deveria se comportar a multidão. E aquelas mulheres estavam ali, seguindo, dando a ideia de aprendendo. O evangelista Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, fala das duas irmãs, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, por exemplo. Jesus vai repreender Marta, porque Maria vai aos pés de Jesus para aprender. E aí Marta fica inquieta. Diz: Marta, Marta, por que estás inquieta? Maria está aprendendo. Ela está sendo ensinada, ela escolheu a melhor coisa. Se você pegar o Sermão do Monte, da montanha, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, você vai ver Jesus Cristo ensinando as multidões. E ele vai encerrar dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, e veio com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Ali estavam as mulheres aprendendo. Na primeira multiplicação e na segunda multiplicação, Mateus 14, 13, Mateus 15, 32, você vai ver Jesus Cristo mandando as multidões sentar para dar alimento, mas ele tinha passado o dia ensinando, e as mulheres estavam ali. O ministério de Jesus foi marcado pelos ensinamentos, e as mulheres estavam ali seguindo e aprendendo. É importante dizer que aquelas mulheres estavam seguindo Jesus, aprendendo alguma coisa. O que será que elas aprenderam? Quando nós analisamos a palavra de Deus, e você vai para as cartas, por exemplo, ou até voltando para o Velho Testamento, porque Jesus fala muito no Velho Testamento, você vai ver algumas orientações do que a mulher deve ser. Por exemplo, com certeza essas mulheres aprenderam que deveriam ser uma mulher sábia, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a casa, e a tola, com as próprias mãos, a destrói. Com certeza, essa mulher aprendeu que deveria ser submissa. E eu sempre lembro isso quando falo de submissão da mulher, que não é escrava. Submissão é andar junto do seu marido, é saber que ele é o cabeça, é saber que Deus o constituiu para ser o protetor, o provedor, para ele estar na sua casa tomando as decisões segundo a vontade de Deus, que é o cabeça. E essa mulher entende isso, que ela deve ser submissa ao marido, porque ele foi constituído por Deus para ser o cabeça da mulher. Com certeza, nessas caminhadas com Jesus Cristo, ela aprendeu que devia ser uma mulher santa e viver uma vida de santidade. Eu não tenho dúvida que essas mulheres passaram a viver uma vida de santidade, ouvindo Jesus falar, buscando uma vida santa. A dia de santo é separado, viver algo separado do mundo, não viver de acordo com o mundo, ser condizente com o mundo, estar em acordo com o mundo, o que o mundo prega, mas viver de forma separada, de tal forma que o mundo, quando vê essa mulher e olha para ela, vê uma mulher diferente, no seu proceder, no seu pensar, no seu agir, porque elas andaram com Jesus. Com certeza elas aprenderam isso. Maria Madalena foi prostituta.
e agora ela é uma discípula de Cristo. As pessoas que viram ela, com certeza, disseram, mas aquela mulher ali não era uma prostituta? Aí quem sabe outros mais, agora ela anda com Cristo. E agora ela escuta e ouve a voz de Cristo. E as coisas mudaram na vida dela. Então essas mulheres, elas seguiram. Com certeza elas ouviram falar de oração. Com certeza elas fizeram outras discípulas. O fato é que essas mulheres, elas estavam ali, o texto vai dizer, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram os que vinham seguindo. Essas mulheres vinham seguindo Jesus. Não só literalmente, mas seguindo no sentido de aprendizado. E eu gostaria de chamar a atenção, você, sua atenção, mulher. Siga Jesus. Mas não siga só os seus passos, no sentido de uma multidão está indo, eu vou também. Não saia de casa para vir para a igreja, simplesmente porque é um domingo você tem que vir, para dar satisfação ao seu esposo, ao seu filho, à sua filha. Mas saia para aprender de Jesus, para assimilar os ensinamentos dele, os seus preceitos, a sua lei, as escrituras sagradas, que é o norte para as nossas vidas. O texto vai dizer que aquelas mulheres seguiam Jesus. Então, uma das marcas do ministério das mulheres, chamada por Cristo, é o seguir. Uma outra marca, está também no verso 55, é o serviço. Servir. O texto vai dizer, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Essas mulheres acompanhavam Jesus da Galileia. Sai da Galileia para a Judeia, seguindo Jesus, tendo os seus ensinamentos. Mas o texto diz que elas faziam isso para o servir. Sabe, os ensinamentos, eu gostaria de chamar a sua atenção, tem uma finalidade, que é o serviço. A palavra que aparece aqui como serviço é diaconel, de diáconos, de servo. Esse verbo diácono, de servir, dá a ideia do particípio do presente. Que é isso, pastor? É uma ação simultânea, que acontece simultaneamente à ação do verbo principal. O que é que esse texto está querendo nos dizer, irmãos? É que as mulheres que seguiam Jesus, serviam simultaneamente. Ou seja, não tem sentido você conhecer Jesus, você seguir Jesus, se não for para o servir. É algo simultâneo. Se você recebeu os ensinamentos de Jesus, você sabe que você deve ser uma mulher sábia, você sabe que deve ser uma mulher santa, você aprendeu com Jesus, você deve ser separada, submissa, uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Você deve pegar tudo isso aí para servir a Ele e não guardar. Porque uma coisa, irmãos, é nós conhecer Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinos, a sua lei. Ser igual aos escribas e fariseus, por exemplo. Eu conheço tudo. O jovem rico. Mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus chega para ele e diz, conhece os mandamentos? Eu conheço todos os mandamentos. É fácil. Então pega tudo que tu tem e dá aos pobres aí.
Já é algo totalmente diferente. Conhecer uma coisa, praticar é outra, totalmente diferente. Ser crente ou dizer que é crente é uma coisa, nos nossos atos, nas nossas palavras, totalmente outra. Fica aqui meio desigual. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que essas mulheres seguiam ele para servir, aprenderam para ser usada na obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Elas estavam seguindo, ou aprendendo, ou elas aprendiam e colocavam em prática. Como é que essas mulheres serviam a Jesus? Por exemplo, com os seus bens. Se você abrir a sua Bíblia, que o presbítero ali até já recitou no começo, e eu não acredito em providência, eu acredito em coincidência, eu acredito em providência, mas no capítulo 8 de Lucas, capítulo 8 de Lucas, as mulheres que assistiam Jesus, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eu aprendo de Jesus, eu conheço esse Jesus, eu sei qual é a sua vontade para a minha vida, mas agora eu vou colocar em prática. Eu sigo e eu sirvo. E essas mulheres aqui nesse texto, elas serviam com os seus bens. As mulheres, elas têm uma importância muito grande dentro da igreja. Deus sempre contou com as mulheres. Sempre. De uma forma ou de outra, qualquer um da igreja deve estar envolvido na obra do Senhor. Mas é interessante que uma das coisas que essas mulheres faziam era com os seus bens. Servia com os seus bens, não só com os seus bens. E a Bíblia não relata como seriam os bens, mas também com o seu tempo. Você conhece Jesus e agora doa o seu tempo para Jesus. E o que nós escutamos muito das igrejas hoje é a falta de tempo. Não tenho mais tempo. Não existe mais tempo para estar na igreja. Estamos no século 21. Eu sei que todos têm os seus afazeres, mas parece que existem pessoas, desculpe irmãos, que procuram trabalho. Procuram. E principalmente quando tem um trabalho na casa do Senhor. Está tudo certo, parece que não dá mais. Não vou mais, porque acabou de chegar aqui uma ligação, acabou de chegar um convite. Infelizmente eu até ia, mas eu não tenho tempo. Ah, mas pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada, o senhor nem sabe, o senhor nem imagina. Nós escutamos muito isso, irmãos, dentro da igreja. O senhor nem imagina, eu gostaria tanto de estar presente, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Se você pegar esse capítulo 8 de Lucas, se analisarmos, esse capítulo 8, quem estava presente? Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Mulher de um procurador. Acho que ela poderia ter 1000 desculpas. Sou esposa de alguém importante, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho os meus afazeres. Eu sei que todas as mulheres têm seus afazeres, todas. Mas essas mulheres aqui seguiam Jesus e seguiam para servir. Elas aprenderam, assimilaram, mas não guardaram aquilo ali.
Elas aprenderam e colocaram em prática aquilo que elas aprenderam. Então elas começaram a servir ao Senhor com os seus bens, com o seu tempo, com os seus dons. Porque Deus tem derramado muitos dons na vida das irmãs da igreja. Eu louvo a Deus pelas irmãs que chegam dentro da igreja. E todas têm os seus dons, mas muitas já estão enterrando os seus dons. Chega a determinado momento que a receber os ensinamentos de Cristo, mas ainda não querem mais colocar em prática. Alguns demais já chegou o meu tempo, não tenho mais tempo, ou acabou, passou o tempo. Eu até sabia fazer, mas perdi a prática. Eu não quero mais por conta de uma situação. Elas se doavam. Essas mulheres que seguiram Jesus, no capítulo 27 de Mateus, elas estavam ali perseverando. Elas seguiam, elas entenderam os ensinamentos, elas não chegaram ali e não olharam para a cruz e disseram, não aprendemos nada, porque elas aprenderam, elas seguiam da ideia de aprender os ensinamentos, e elas não aprenderam e simplesmente guardaram. Ou aprendeu e chegou em casa, mas elas aprenderam para servir. E elas serviram. Elas se doaram. E eu quero chamar a sua atenção para que você se doe para Jesus. Não é para uma denominação, não é para um determinado grupo, não é para uma liderança, mas era para aquele que está na cruz do Calvário, que morreu por você. Sabe, irmãos, mulheres, vale a pena carregar essas marcas de perseverar pelo Evangelho, de seguir ou buscar esses ensinamentos, e a partir do momento que você assimilar, você trabalhar, servir, ser um diácono na casa do Senhor, ser um servo na casa do Senhor, porque não tem sentido você assimilar algo e não colocar em prática. É isso que o texto está dizendo. Elas aprenderam e colocaram em prática, aquelas mulheres. E Deus quer a mesma coisa de você, mulher que chegou aqui nesta noite, e dos homens também. Você está aprendendo, você conhece, você já chegou aos seus ouvidos, a sua mente já esclareceu, os seus olhos já foram desvendados. Então coloque em prática aquilo que você aprendeu, não guarde. Em último lugar, a última marca, para nós encerrarmos. Que aquelas mulheres, elas têm ou receberam vitória. Não fica só na derrota. Não fica só na tristeza. Porque aquelas mulheres, o quadro ou o cenário, foi um cenário muito triste para elas. Principalmente mulher, que é a parte mais frágil. Elas olharam o mestre e começaram a se desesperar. Elas estavam ali. Elas seguiram o mestre, elas assimilaram. Elas colocaram em prática aquilo que elas aprenderam. Elas se doaram pelo mestre. Mas, numa visão, acabou ali. Elas estavam chorando, lamentando, porque o mestre morreu. Mas como a palavra de Deus diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que Deus é aquele que enxuga toda lágrima, Deus é aquele que libera a vitória, Deus é aquele que está nos vendo, sabe das nossas lutas e dificuldades e necessidades. Deus já estava olhando para aquelas mulheres, porque elas saem dali com aspecto de mulheres derrotadas. Imagine você colocar a sua vida, os seus objetivos numa determinada situação, e você vê aquilo ali acabando na sua frente. Qual é a sensação? De derrota. Mas uma das marcas das mulheres, do ministério das mulheres chamada por Cristo, é a vitória. Porque no momento certo, Deus, Ele manda e derrama vitória nas vidas, ou nas nossas vidas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, a partir do capítulo 28. Jesus ele é sepultado. No capítulo 28, o verso 1
diz assim: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Chegou a vitória. Essas mulheres, elas passaram 3 dias chorando, lamentando. Mas como a marca que elas carregavam, uma das marcas, eram mulheres vitoriosas. Mulheres que viram toda a agonia. Mas agora ela passa pelo momento de alegria. Elas estavam num cenário de dor, agora o cenário é de alegria. Muitas dessas mulheres agora passam a enxergar melhor a visão do Mestre. E entender que esse Jesus é um Jesus que no momento certo e na hora certa manda vitória na vida delas. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós podemos ver muitas mulheres que passaram por situações difíceis. Muitas. Sara foi uma delas. Ana, o que falar de Ana? Mulher que chorava, lamentava, era menosprezada. Mas chegou o dia que Deus derramou a vitória na vida de Ana. Tantas outras que passaram por lutas e lamentos. Mas, como já falamos, no momento certo, Deus derramou a vitória na vida dessas mulheres. E não foi diferente na vida das mulheres que andavam com Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer a você nesta noite que você deve buscar essas marcas, ou identificar essas marcas na sua vida. Que você persevere no momento da adversidade. Não desista, esteja ali. Seja qual for a situação, esteja ali, nos pés de Cristo, nos pés da cruz. Mas as lutas são grandes, pastor. Esteja ali, não desista. Siga Jesus. Não siga só porque alguém está seguindo, mas tenha o conhecimento de Jesus. E quando você tiver esse conhecimento, não guarde, coloque em prática. Porque no momento certo, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Ele derramará a bênção na tua vida. E derramará a vitória, assim como foi na vida dessas mulheres. De tal forma que as pessoas que olhar para você possam identificar uma marca de mulheres que foram chamadas por Cristo para o ministério. Assim como houve a marca da circuncisão, assim como os escravos eram marcados, assim como os animais eram marcados para identificar um dono, eu creio que você chegou aqui nesta noite, tem um dono. Jesus Cristo é o teu dono. O Senhor é o teu dono. E você deve ser reconhecida como uma mulher que carrega essas marcas, uma mulher guerreira, perseverante, uma mulher que conheça Jesus Cristo e coloque em prática aquilo que você aprendeu. Feche seus olhos.
Não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a sua situação. Você é mulher. Talvez você já tenha desistido de algumas coisas. Talvez você pense em desistir do seu marido, dos seus filhos. Você já esteja pensando em desistir dos seus projetos. Então talvez você ache que não dá mais. Talvez o momento não seja fácil para você, mas não desista. Lembre dos ensinamentos de Cristo. Coloque em prática. Sirva esse mestre, busque o Senhor em primeiro lugar. A vitória é questão de dias, de tempo. Deus mudará o quadro. Deus não quer que você abandone, nem fique no meio do caminho. Esteja ali. A caminhada daquelas mulheres foi uma caminhada longa, desde a Galileia, mas elas estavam ali. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu chamado. A Tua palavra diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da Tua glória, chamados, predestinados, justificados e glorificados. Ó Deus, coloque diante do Senhor esta congregação, os homens, os jovens, em especial as mulheres, Senhor. Ó Deus, aquelas que estão chorando, estão passando por momentos difíceis. Assim como outrora nós vemos no texto, aquelas mulheres passaram, mas ela tinha uma marca, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por todas as mulheres que chegaram aqui nesta noite. Ó Deus, toma à frente a direção do casamento, dos filhos, todo e qualquer relacionamento, do seu íntimo, da sua mente, do seu coração, dos projetos. Ó Deus, ajuda, porque só o Senhor tem o atributo de ir no mais íntimo. Só o Senhor é todo onisciente, conhece os pensamentos, o que passa. Só o Senhor sabe o que se passa na vida de cada uma delas. Cura, em nome de Jesus, toda aquela que precisa ser curada, Senhor. Arranca toda e qualquer tristeza daquelas que estão tristes. Devolva a alegria, Senhor. A alegria de viver, a alegria da salvação. Transforma, restaura. Deus, em nome de Jesus Cristo, arranca a dor, o sofrimento e derrama a vitória, Senhor, no meio das tuas servas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que elas possam estar a cada dia nos teus pés, aos pés da cruz, para a glória do teu nome. Nós te oramos assim, Deus, e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe as mulheres. Parabéns a todas.
não é fácil, né? As mulheres, elas têm um fardo pesado, principalmente no século 21. É mãe, é esposa, trabalha, toma conta da casa, é cobrada, e nós sabemos disso. Mas Deus te chamou, Deus com certeza toma conta de você. E a nossa oração é que Deus a cada dia fortaleça cada mulher aqui neste lugar, em nome de Jesus.